Olá, meu nome é Frank Alarcon e eu sou biólogo. O objetivo deste vídeo é trazer à mesa de discussões um tema que não tem sido, sob meu ponto de vista, adequadamente discutido: a relação entre a pandemia que hoje assola o globo e a exploração animal. Nas últimas 2 décadas, 3 coronavírus emergiram causando doenças em seres humanos. São eles o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. O SARS-CoV, vírus causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave, provocou seus primeiros casos na China no início do ano de 2002. Em março de 2003, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global comunicando o surto de SARS. Esta doença, até agora, causou aproximadamente 800 mortes e teve 8.000 casos diagnosticados. O MERS-CoV, vírus causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, teve a maior parte dos seus casos concentrados na Arábia Saudita, no ano de 2012. A doença causou 858 mortes e teve 2.494 casos diagnosticados, segundo a Organização Mundial da Saúde. No final de dezembro de 2019, um surto de pneumonia de etiologia desconhecida foi observado em Wuhan, cidade da província de Hubei, na China. Alguns dias depois, laboratórios diferentes identificaram o agente causador dessa doença como sendo também um organismo pertencente à família dos coronavírus. Em 11 de fevereiro de 2020, o ICTV atribuiu ao novo vírus o nome de SARS-CoV-2, sendo ele o responsável por provocar a doença denominada pela OMS de Covid-19. Popularmente, o vírus causador da Covid-19 tem sido chamado de coronavírus. O termo, apesar de prático, é impreciso, uma vez que existem muitos coronavírus causadores de diversas doenças, suaves ou agressivas, nas mais diferentes espécies. O vírus da Covid-19 recebeu seu nome em função de sua significativa semelhança genética ao coronavírus causador do surto em 2003. Esse coronavírus tem no morcego, um mamífero, seu repositório natural. Além do morcego como hospedeiro do SARS-CoV-2, outros trabalhos demonstram que amostras de pulmão de pangolim são repositórios de um vírus geneticamente muito semelhante ao SARS-CoV-2 causador da Covid-19. Não se sabe ainda se há um animal hospedeiro intermediário na passagem do SARS-CoV-2 de morcegos ou pangolim para os animais humanos. É importante destacar que a Covid-19, inicialmente uma zoonose muito improvável, hoje caracteriza-se por uma doença facilmente transmitida de humanos para humanos. E assim chegamos à pandemia de Covid-19. A luta por direitos aos animais e a preservação de ecossistemas em que todos os organismos estão inscritos tem íntima relação com a pandemia de Covid-19 e outras zoonoses. Para melhor entender o argumento, é preciso avançar nesse raciocínio. Chama-se zoonose a doença infecciosa que pode ser transmitida de animais não humanos para animais humanos. Essa é uma definição acadêmica claramente antropocêntrica. Isso não significa dizer que nós, animais humanos, não possamos transmitir doenças para animais não humanos. A maior parte das doenças infecciosas emergentes em humanos conhecidas hoje são zoonoses. Em sua maioria, surgiram a partir do contato íntimo do animal Homo sapiens com a vida animal selvagem. Ainda assim, são muitas as doenças emergentes zoonóticas que surgiram do contato do animal humano com animais domesticados. Como exemplo, temos a gripe aviária provocada pelo vírus H5N1, agente de alta letalidade que ataca frangos e seres humanos. Muitas zoonoses são causadas por vírus, mas não somente. Para citar apenas doenças populares, são zoonoses a raiva provocada por um vírus, a leptospirose provocada por uma bactéria, a leishmaniose provocada por um protozoário, entre tantas outras. Na década passada, pesquisadores identificaram o dromedário como sendo repositório natural do vírus da MERS de 2012, que provocou a morte de centenas de seres humanos. Já para o surto de SARS, ocorrido em 2003, pesquisadores atribuíram à civeta o repositório natural do vírus causador desta doença. Uma nova zoonose surge quando um patógeno para uma espécie definida encontra condições biológicas perfeitas para saltar até uma outra espécie. Nesse novo hospedeiro, o patógeno poderá encontrar um ambiente bioquímico ótimo que lhe permitirá invadir
e utilizar-se das engrenagens moleculares das células infectadas. Uma outra forma, dentre várias, de permitir contato e eventual entrada de um patógeno a um novo hospedeiro ocorre por meio de práticas que colocam em contato íntimo e profundo animais humanos e animais não humanos. No caso da SARS, esse contato íntimo e profundo deu-se graças a tradições culturais e caprichos gastronômicos. A cozinha oriental utiliza o mamífero civeta como ingrediente culinário em restaurantes do sudeste da China e Vietnã. Nessas regiões, é muito conhecida e apreciada uma comida chamada de Dragon Tiger Phoenix Soup, prato exótico que emprega na mesma receita carne de cobra, representando o dragão, carne de civeta, representando o tigre, e carne de frango, representando a fênix. No caso específico da SARS de 2003, a contaminação de uma pessoa pelo consumo de civetas parece improvável. A cocção dos alimentos a altas temperaturas destruiria o material biológico do potencial patógeno. Naturalmente, uma infecção zoonótica pela via gastronômica é plenamente possível. Pratos que se utilizem de carnes e derivados animais in natura ou semi-cozidos são uma excelente porta de entrada para uma zoonose. Contudo, o vírus encontrado em civetas pode ter pulado para outras espécies, neste caso a espécie Homo sapiens, em oportunidades que antecederam a cocção dos derivados animais. Por exemplo, durante os procedimentos empregados na criação, aglomeração, transporte e abate de civetas usadas para venda e consumo. E é justamente sobre esse ponto que devemos lançar uma discussão séria e profunda em que boa parte do empresariado, dos veículos de comunicação e da sociedade civil não parece ter interesse. A emergência de zoonoses como a Covid-19 tem forte relação com a exploração e consumo de animais e seus derivados, além do imenso impacto ambiental que provocamos sobre ecossistemas do planeta Terra. Devemos nos lembrar que a criação de animais para qualquer fim cria condições artificiais muito propícias para imenso estresse fisiológico e psíquico de animais aglomerados e confinados, grande insalubridade aos trabalhadores que manuseiam esses animais, favorecimento de contato íntimo e profundo de animais aprisionados a organismos que eles jamais encontrariam em circunstâncias naturais. Nos mercados, nas fazendas, nos frigoríficos, tanques, aquários, zoológicos, exposições, animais são reunidos e apinhados em grande número. Todos esses animais encontram-se estressados, doentes, morrendo ou já mortos, sendo muitas vezes misturados indiscriminadamente. Podemos dizer que a realização das funções de manuseio, transporte e abate desses animais, muitos doentes ou infectados, porém assintomáticos, é feita normalmente por pessoas pertencentes ao extrato socioeconômico mais vulnerável, com treinamento deficitário em práticas de higiene básica, as quais, sob determinadas circunstâncias, dormem e alimentam-se nos mesmos lugares insalubres em que trabalham manuseando e matando esses animais. Nessas circunstâncias, patógenos encontram condições perfeitas para conhecerem novos potenciais hospedeiros. Fica claro, portanto, que ambientes que aprisionam, exploram e matam animais são cenários muito tóxicos, áridos em termos éticos, ambiental e sanitariamente muito perigosos para a coletividade. Que fique claro que estas circunstâncias não estão vinculadas apenas a uma cultura ou etnia. O mundo ocidental inteiro aprisiona, cria, explora e mata animais por motivos absurdos. Bois, vacas, porcos, carneiros, aves, peixes, lagostas, camarões, frutos do mar são ingredientes usados na vasta maioria das receitas encontradas hoje em todo o mundo. A pecuária e a criação de animais menores para consumo, companhia, entretenimento, moda, experimentação são os principais motores da destruição e fragmentação de habitats naturais, extinção e expulsão de espécies de seus nichos e a mudança climática em todo o globo. Superpopulação humana, intensa especulação imobiliária, massivo descarte de dejetos,
esgotamento dos recursos naturais, urbanização com emissão de poluição associada, intenso uso de agrotóxicos e antibióticos, desmatamento, mineração, abertura de estradas em áreas preservadas, poluição de rios e oceanos, desprezo pelo uso de energias limpas, caça. São todas ações que criam as condições ideais para o surgimento de novas zoonoses, liberando organismos de seus hospedeiros naturais. Podemos dizer, portanto, que as infecções zoonóticas estão intimamente ligadas ao comportamento humano em relação ao mundo natural. Ao sustentar um estilo de vida de exploração de vulneráveis não humanos, os verdadeiros responsáveis pelo surto da Covid-19 fomos nós, os animais humanos. Que fique claro que doenças infecciosas e zoonóticas não são exclusivas do ambiente selvagem. O recém-descoberto vírus H5N8, por exemplo, mostra-se causador de mais uma gripe aviária dentre as conhecidas. Humanos são potenciais hospedeiros desses organismos. A exploração animal, assim, está intimamente ligada ao surgimento de doenças infecciosas e zoonóticas, as quais, por decorrência, podem se transformar em potenciais pandemias. Ao final de tudo, patógenos não respeitam o limite das espécies enquanto houver afinidade molecular entre micro-organismos e seus hospedeiros. Espécies são uma categorização humana de um contínuo biológico difuso e muito complexo. Em termos biológicos, tudo está conectado.